E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vlogão e dessa vez é do S23 Fan Edition que tá dando o que falar, que o pessoal tá comentando pra caramba. Pelos vídeos que eu coloquei aí no YouTube, o pessoal tá comentando, nas fotos também. Então, todo mundo na sua razão de comentar, de criticar e tudo mais, né? Então vamos lá, eu listei aqui alguns pontos, né? Como eu já falei, né? O pessoal comentando aos montes e reclamando e também pessoas querendo comprar o aparelho, independente do que como esteja o aparelho, né? Vamos lá, tem gente falando, é um A54 Plus, daí tem gente falando que teve um downgrade em relação ao S21 FE. Sim, teve downgrade em alguns aspectos, eu concordo, tá? E aquela coisa, né? Se não está contente com o aparelho, estava esperando o aparelho para ver se ia comprar ou não, com a chegada do aparelho agora, vocês já podem tomar a decisão se vão comprar ou não, porque temos outros aparelhos também no mercado aí, que vocês podem estar adquirindo pelo mesmo preço, até menos em relação ao S23 Fan Edition, né? O pessoal está perguntando se virá uma versão com Snapdragon. Tem uma versão com 8 Gen 1, tá? O pessoal também pergunta se vai vir para o Brasil. Eu acredito que venha para o Brasil, mas naquele período assim, após o lançamento, entre 6 a 12 meses, né? Mais ou menos nessa janela aí. Nós estamos em final de outubro, pode ser que venha a versão com o 8 Gen 1 a partir de abril de 2024. Vem uma versão dessa para o Brasil. Ou não, eu não sei, né? Eu não tenho as informações direto lá da Samsung, eu estou pressupondo, tá, gente? Pessoal perguntando, está aquecendo? Falei isso nos meus dois vídeos, tanto de unboxing quanto o vídeo de análise de prós e contras, né? Falando que o aparelho está sim aquecendo. Nos testes que eu fiz aí, ele chegou a 44 graus no AnTuTu Benchmark. Em outros testes que eu fiz também com jogos, bateu 40 graus, tá? Então está aquecendo sim o aparelho. Mas na operação dele normal, vou medir aqui, gente, ó, vai dar 30 graus, tá? Mas geralmente quando você está mexendo um pouco no aparelho, mexe um pouco, ele fica nos 33 graus. Mas quando você liga o aparelho e não mexe no aparelho, ele fica em torno de entre 29 e 30 graus em standby. E quando você mexe um pouco nele, por exemplo, se eu vou ver uma notícia, vou ver um e-mail, tal, alguma coisa, vou gravar um vídeo aqui, tirar uma foto ele fica aí em torno dos seus 33 graus e meio, tá? Então essa é a faixa de temperatura no modo standby ou com pouco uso do aparelho, tá? Mas como eu falei, chegou aí a 44 no AnTuTu Benchmark, no extremo, né? E em jogos 40 graus. Eu vejo algo positivo nisso, da temperatura não passar de 44 graus, por exemplo, no extremo do AnTuTu Benchmark, 40 graus em jogos, é que a câmera que tem dentro dele, que ficou maior, que a Samsung informou que ficou maior, ela está conseguindo segurar a temperatura, não está deixando a temperatura subir muito. Pelo menos a câmera aqui de resfriamento, ela está funcionando muito bem. E outra coisa, outro detalhe é que o aparelho ele aquece, mas o aparelho ele está aquecendo, mas ele está esfriando muito rápido. Cerca aí de 2, 3 minutos ele já chega, né, na sua temperatura de 33 graus, tá? 33.5, 33.6. Então ele chega nessa temperatura. Então ele está resfriando de uma maneira rápida, tá, gente? Gostei disso. Falar um pouco do processador, que é o Exynos 2200, que o pessoal torceu o nariz, né? Por que o processador ele aquece desse jeito? Ele tem o chamado TDP, eu vou deixar aqui embaixo o que significa TDP, que é a potência do processador, né? Ele tem uma potência aí de 7 watts, enquanto outros processadores têm potência de 5, 3 watts, né? Esse tem de 7. Então, o aquecimento passa a ser uma característica do processador, por ele ter uma potência mais alta, né, 7 watts, então ele vai esquentar, consequentemente ele vai esquentar mais do que um processador que tem aí um TDP de 3 ou até 5 watts, tá, gente? Então isso é meio que característico do processador esquentar. Mas aquela coisa, se eu for tomar como base, né, o S21 FE que tinha o 2100, que o S21 veio aquecendo demais e depois a Samsung resolveu, e quando ela lança o S21 FE, ela lança redondinho, certinho, eu acredito que a Samsung possa melhorar sim a otimização, né, o aquecimento desse processador com uma atualização de segurança. Já chegou uma primeira atualização, não resolveu o problema, eu espero que uma segunda atualização resolva esse problema de aquecimento do aparelho, porque pela experiência que eu tive de uso do aparelho, tá, do S21 e do S21 FE, a Samsung ela resolveu o problema de aquecimento e principalmente no S21, quando ela resolveu esse problema,
o processador ele ganhou 15% de performance ainda depois dela diminuir a temperatura e ganhar performance e deixar o processador mais rápido. Então eu acredito que seja possível isso fazer sim no S23 FE. Algo que eu senti falta, até falei isso num dos vídeos, né? Algo que eu falei, eu acho que eu já falei nos outros dois vídeos, é que eu senti falta de uma versão de 512 GB de armazenamento, tá? Preço, gente. Preço tem aí o Samsung VIP, tem o Samsung Members, que são lugares diferentes, né? O Samsung VIP você paga por mês ali uma taxa e retira o aparelho. Tem gente que já está conseguindo tirar o aparelho de 128 por R$2.000, aí vale a pena, tá? No dia do lançamento eu coloquei 2 prints desse aparelho aqui no Samsung VIP, que estava sendo R$2.600 e R$2.900, se eu não estiver enganado. Mas tem gente que falou que consegue um cupom que chega até R$2.000 o de 128. Vale a pena? Sim, a esse preço vale a pena sim. Mas pelo preço atual que está sendo vendido a R$3.600 e pouco, R$4.000, aí não vale a pena. Aí eu falo para vocês que espera mais um pouco para ver se o preço vai baixar, vai cair, aí você compra o seu aparelho. É o que eu falo, em torno de 2 a 2,5 tá muito bom para adquirir esse aparelho. E contando também com o fato de que a Samsung tomara, né, que ela lance aí a atualização de segurança e diminua um pouco o aquecimento do aparelho, tá? O pessoal pegando no pé do aparelho por ele ter bordas grandes, né, e até maiores até do que do A54, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Realmente, ele tem bordas grandes, maiores até do que do A54, o A54 estão menores, certo? Mas o que eu falo para vocês, pessoal, borda para mim não é fator decisivo na hora da compra. Pode ser para muitas outras pessoas, pode ser que a pessoa não goste de bordas grandes, é muito fácil, é só optar, por exemplo, por um outro aparelho. Para mim não é fator decisivo borda, eu estou dando esse exemplo, tá? Mas nada contra quem não gosta de bordas grandes, tá? Mas para mim isso não vai fazer muita diferença, tá? O que conta para mim, por exemplo, na hora de estar avaliando um aparelho é se ele está com um bom processador, se ele tem memória RAM suficiente, se ele tem memória de armazenamento bacana, se a tela está com uma boa qualidade, um brilho, uma taxa de atualização legal, certo? Então, tudo isso ele tem um peso maior do que, por exemplo, uma borda, né? Ah, o Corning Gorilla Glass agora aqui é 5, no S21 Fan Edition era o Victus. Entendeu? Isso aqui para mim não é também fator decisivo. Ele tem o Corning Gorilla Glass 5? Tem. No S21 tinha o Victus? Beleza, fez um downgrade, mas também não é um fator decisivo para mim por exemplo, o Corning Gorilla Glass, certo? Câmeras pode ser um fator decisivo? Sim, 4K 60 na frente, atrás, isso também pode ser um fator decisivo para quem vai gerar conteúdo. Então existem outros fatores mais relevantes ainda em relação, como falei para vocês, dos itens. Ele tem IP68, também é um outro fator aí também é um outro fator que pesa hoje pra caramba, tem som estéreo, só que o carregamento dele não é um carregamento de 33, 68 watts, é um carregamento de 25 watts, vem um carregador de 25 watts na caixa, ele tem um carregamento reverso, o Wireless Power Share, que é o carregamento sem fio, carregamento reverso. Então ele é um aparelho completo. Para algumas pessoas, determinados itens são prioridades em relação aos outros. Eu priorizo performance, bateria, por exemplo, se está bem a bateria, se o aparelho está gastando ou tá rendendo bem a bateria, entendeu? Algo que impacte no uso do dia a dia o aparelho, certo? Mas nada contra quem não gosta de bordas grandes, que falou que agora é um Corning Gorilla Glass 5, não é um Victus. Opinião de cada um. No geral, estou gostando muito do aparelho muito bacana. Lembra sim um A54, mas me lembra também muito um S23 Plus, né? Pelo tamanho, ele não lembra o S23 normal, porque o S23 ele é um pouquinho menor, mas ele lembra muito o S23 Plus que eu tive e também o A54. E eu estou gostando muito de testar o aparelho e de coração, gente, eu espero que a Samsung ela dê uma atenção quanto a esse aquecimento e resolva isso, porque se ela conseguir resolver isso, acredito eu que muita gente já comece a olhar com outros olhos o aparelho e queira comprar o aparelho. Mas a gente também fica na expectativa de que a Samsung lance aqui para o Brasil a versão com 8 Gen 1. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais. Falou, pessoal, fui!